Nos vídeos anteriores, a gente criou o código de recuperar uma transação por ID usando a técnica do Test Driven Development, ou desenvolvimento guiado por testes. Nesse vídeo, a gente vai disponibilizar esse código, criando uma rota para ele e implementar a função da camada de repositório para acessar o banco de dados. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js como Express. Vamos lá então. Eu vou começar iniciando a aplicação com Node index.js e indo até o Thunder Client. Agora eu vou fazer uma chamada para a API REST que retorna as transações do meu usuário, que é um get/transactions. Agora que eu tenho a lista de transações do meu usuário, eu vou pegar o identificador único de uma dessas transações e vou criar uma nova chamada à API REST usando um get/transactions/UID. Essa chamada tinha que me retornar a transação com esse identificador aqui, mas ela está retornando um erro 404. Para resolver isso, eu vou até o meu arquivo de rotas e vou informar que o meu aplicativo back-end vai escutar chamadas do tipo get na URL transactions/UID. Esses dois pontos aqui informam que isso é uma variável da minha URL. Só lembrando que o /transactions está definido aqui no meu arquivo index.js. Como eu também quero que essa URL só seja acessível para usuários autenticados, então eu vou copiar e colar essa linha aqui, que usa o Authenticate Token, que a gente criou em um vídeo anterior. Agora eu vou realmente fazer a chamada ao meu controller. Eu vou copiar e colar essa linha aqui, que faz a chamada à função findByUser, e vou trocar por findByUID. Pronto, a gente definiu a rota para pegar uma transação por UID. Agora eu vou reiniciar o servidor e ir até o Thunder Client para fazer a chamada à API REST. A gente vê um erro no console porque o nosso repositório não tem a função findByUID. Então eu vou declarar a função findByUID, que recebe como parâmetro o UID da transação. Aqui eu vou retornar o resultado da query no admin do Firestore em cima da coleção de transações. Como eu estou interessado em pegar um documento específico dessa coleção, então eu vou usar a função doc e passar o UID desse documento como parâmetro. Então eu vou executar essa consulta e, quando retornar sucesso, eu vou pegar o snapshot e fazer esse snapshot retornar os dados do banco. Agora eu vou reiniciar a aplicação e ir até o Thunder Client e fazer a chamada à API REST de recuperar transação. A gente vê que os dados do documento são retornados com sucesso. Show! Porém, eu percebi que qualquer usuário que fizer essa chamada aqui vai conseguir acessar a minha transação, já que eu não estou verificando se o usuário que fez a chamada é o mesmo usuário dono dessa transação. Então vamos lá adicionar essa lógica ao meu modelo. Eu vou até o arquivo de testes e vou criar um novo teste aqui. Dado buscar a transação por UID, quando o usuário não é dono da transação, então retornar o erro 403. O status 403 significa que o usuário está autenticado, ou seja, ele foi identificado, mas ele não tem acesso a esse documento. Eu vou criar uma nova constante chamada modelo que vai receber uma nova transação. Vou dar a essa transação ID9, vou informar que o usuário que fez a chamada ao modelo é igual a um objeto com o ID igual a NUSERUID, e agora eu vou, de modo assíncrono, esperar que a chamada ao model.findByUID seja rejeitada e que o erro retornado seja uma instância da classe de erro usuário não é dono da transação. Como essa classe ainda não existe, então eu vou até a pasta de erros e vou criar um novo arquivo chamado user_doesn't_own_transaction.error.js. Aqui eu vou exportar uma classe chamada user_doesn't_own_transaction_error, que vai estender a classe error do JavaScript. Eu vou criar um construtor que vai fazer uma chamada ao construtor da classe Py com o texto usuário não autorizado. O nome desse erro vai ser user_doesn't_own_transaction e o código de erro vai ser 403. Agora eu vou de volta ao arquivo de testes e vou importar essa classe. Eu vou informar o npm para executar o script testdev. A gente vê que o teste está falhando porque eu não criei o mock do repositório. Então, eu vou passar no construtor do modelo um objeto que tem a função findByUID e essa função vai retornar uma promise de sucesso com um objeto transactionDB. Agora eu vou criar uma nova constante chamada transactionDB, vou dar a ela uma nova transaction e vou informar que o usuário dessa transação é um objeto com UID igual a AnyOtherUserUID.
Ao salvar, o nosso teste vai falhar e mostra um erro informando que a chamada foi feita com sucesso, mas a gente está esperando um erro. Então, vamos lá fazer essa chamada dar o erro que eu quero. No meu modelo, eu vou verificar se o identificador do usuário dessa transação é igual ao identificador do usuário da transação que veio do banco de dados. Se eles não forem iguais, então eu vou retornar uma promise rejeitada com um novo erro que eu acabei de criar. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste passa, mas esse outro teste aqui de sucesso falhou. Ele falhou porque o modelo não tem um usuário, então eu vou informar que o modelo tem um usuário com um ID igual a NUSERUID. Ao salvar, agora sim a gente vê que todos os nossos testes passam. Para finalizar, eu vou até o meu controller e vou informar que o modelo vai receber o usuário que está no request. Ao salvar, os nossos testes continuam passando. Agora eu vou parar os testes, vou iniciar a aplicação do Node, vou até o Thunder Client e vou fazer a chamada que busca a transação por UID. Eu tenho a resposta de sucesso e os dados da transação. Caso eu tente buscar uma transação com um ID que não existe, eu tenho o erro de não encontrado. Massa! Agora a gente já tem as APIs REST de recuperar as transações do usuário e de recuperar uma transação por UID. No próximo vídeo, a gente vai começar a criar a API REST que vai criar uma nova transação no banco de dados. Nós vamos continuar fazendo isso com TDD, ou seja, desenvolvimento direcionado por testes. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Até o próximo vídeo.